Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Algumas semanas atrás, um grupo de humoristas na internet lançou um especial de Natal, zombando de Jesus, mostrando ele como se fosse um preguiçoso. Assim dizem, né? Eu não assisti, vou perder meu tempo com essa bobagem. Mostrando Jesus como um homossexual, mostrando Jesus como alguém que estivesse fugindo. As reações quanto a isso foram grandes, não é? E um dos principais humoristas, o tal do Porchat, ele emitiu uma nota falando: olha, quem está me criticando, não preocupa não, eu vou me acertar com Deus, está de boa, com Deus eu me vejo, está de boa. Então vocês cuidam daquilo que é mais importante, das diferenças, dos problemas sociais que estão aí, fiquem indignados com isso. Esse tipo de situação, ela não é nova. E aquilo que o Porchat falou, ele tem razão. E eu vou explicar por quê, em cima desse texto que vamos trabalhar no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que ali se encontravam. E alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E os outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram o Areópago, dizendo: podemos nós saber nova doutrina, que é essa que ensinas, posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e estrangeiros residentes de outra coisa não se cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse mesmo que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos respiração e tudo mais. E de uma só vez fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro e prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e pela oportunidade de estar aqui. Que o Senhor fale conosco, se revele, quebrando toda resistência, meu Deus, e que os corações possam responder diante da tua palavra, em nome de Jesus. Nesse texto, o apóstolo Paulo está pregando na cidade de Atenas. Naqueles dias já não eram mais a grande Atenas, mas ainda assim era uma cidade bem conhecida. Atenas até hoje é lembrada como a capital da filosofia antiga. Nela morou Sócrates, nela morou Pármenas, nela moraram grandes filósofos e pensadores que até hoje são estudados nas faculdades. Atenas também é conhecida como a capital da democracia. Desde Alexandre o Grande ou antes disso, grandes foram os fundamentos para que hoje tivéssemos esse estado democrático que nós vivemos no Brasil. Também em Atenas era conhecida como a universidade ali, o berço do conhecimento, dos filósofos, dos pensadores. Era também um local de grande liberalidade, como hoje a gente se vê, lançavam as bases do que temos hoje.
Sócrates, por exemplo, foi condenado a tomar cicuta porque dizia que ele estava corrompendo a geração, porque ele tinha os seus mancebos, jovens com os quais ele tinha seus relacionamentos sexuais. A homossexualidade aqui em Atenas era extremamente incentivada até, ao ponto deles dizerem que aquele que tinha uma relação sexual com outro homem era maior, era melhor, era mais importante, era mais nobre do que quem tinha relação sexual com a mulher. As mulheres aqui, apesar de tudo, ainda eram desprezadas, tratadas como se fossem um objeto apenas para poder procriar, e era presenteada ou, digamos, recompensada quando ela paria um homem. Assim era Atenas, era uma cidade extremamente culta, uma cidade extremamente religiosa. A religião dominante naquele tempo era a mitologia grega, com seus vários tipos de deuses. Eles tinham deuses para toda coisa, tinha o deus da terra, tinha o deus do sol, tinha o deus da bebida, o famoso Baco, de se chama aí a origem do bacanal, Afrodite, a deusa da fertilidade, Júpiter, Zeus, que até hoje você tem ruínas lá desse templo feito a Zeus, todo o panteão grego. Então eles tinham todo tipo de divindade, cada uma para um fenômeno da natureza, cada uma para uma necessidade, cada uma para uma situação difícil. Eles cultuavam tanto a esses deuses, essas divindades também, que ali havia tantos ídolos, tantas imagens, tantos templos, que diz a Bíblia Sagrada que Paulo, ele se revoltava em face dominante da idolatria naquela cidade. Ele andava em todo lugar, havia uma deusa, havia uma entidade, e em um lugar específico eles colocaram um altar ao chamado Deus desconhecido. E foi baseado em cima disso que o apóstolo Paulo começou a pregar. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar numa situação como essa, ou seja, bem parecido com o que nós vivemos hoje, num país onde existe democracia, num país onde existe liberdade, num país onde existe muito ensino, num país onde existe uma grande licenciosidade, liberdade para falar o que quiser, para ir onde quiser e fazer o que quiser. Um país onde existe uma idolatria também constante, onde existe uma divindade para cada necessidade. Nós vivemos em lugar como esse. E nós devemos também, nós como cristãos, como aqueles que conhecem a Jesus, nos revoltar diante dessa situação. Mas a nossa revolta, ela tem uma atitude diferente, porque a revolução que nós temos que promover é a revolução da pregação do Evangelho, e de pregar o Evangelho. O que transforma realmente é essa pregação, e foi isso que o apóstolo Paulo fez. Diante daquela situação, ele não quis atirar pedra em ninguém, ele não quebrou o pau com ninguém, ele não brigou com ninguém, mas ele pregava o Evangelho, ele anunciava o Evangelho, ele dissertava o Evangelho. Diz a Bíblia Sagrada, primeiramente para os judeus e gentios piedosos. Os judeus, que eram aqueles que acreditavam em Deus segundo o Antigo Testamento, ele tinha que ir, ele ia na sinagoga, que era uma espécie de igreja dos judeus, e os judeus acreditavam que iriam ser salvos se eles obedecessem integralmente à lei. Paulo dizia: a salvação vem pela graça, não é mediante as suas obras nem seu esforço. Tudo aquilo que está no Antigo Testamento se cumpriu no Novo Testamento. A Páscoa que vocês celebram, Jesus é o Cordeiro Pascal. Mas os judeus não acreditavam nisso. O Deus que eles queriam era um Deus da lei, e eles queriam ser perfeitos conforme a lei. Nessa mesma sinagoga, diz o versículo 17, havia os gentios piedosos, que eram pessoas que tinham um certo temor e um respeito ao Deus do Antigo Testamento. Provavelmente eles não se circuncidavam como os judeus, mas eles iam na sinagoga, eles iam ali e eles então gostavam, e eles então de certa forma cultuavam. Não é muito diferente desse tipo de pessoas que nós temos hoje, pessoas que querem viver um tempo de lei. Às vezes as pessoas me dizem: como é que eu faço para passar para a lei dos crentes? Alguns ainda acham que a salvação, ela vem por aquilo que você faz, e não é. O Evangelho é do perdão e da misericórdia daquele que se arrepende. Outros são aqueles que simpatizam como os gentios, que gostam de ouvir, que gostam de estar junto, que acreditam em uma lei e em obedecer a Deus, ainda que seja de uma maneira parcial. Ainda lhes falta alguma coisa. Eles também não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus que morreu na cruz, o Deus que ressuscitou. Paulo insistia em pregar. No entanto, nesse círculo onde eles não criam, o apóstolo Paulo então sai do meio daquele lugar e vai pregar na praça. É o que nós temos que fazer também, sair desse círculo nosso de igreja,
Sair também e pregar o evangelho nas praças. Essa semana um grupo nosso aqui da igreja estava pregando lá no presídio municipal. Há grupos nossos pregando nas faculdades, pregando nas escolas, pregando nas ruas, pregando nas rádios. E você também é responsável para fazer isso. Pregar o evangelho não somente nas quatro paredes, onde já tem pessoas que obedecem, pelo menos parcialmente, à vontade de Deus. Ao encontrar ali, pregando naquela praça, a Bíblia Sagrada diz que ele discutia, ele contendia com filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus eram seguidores de Epicuro, um grande filósofo que existiu um pouco antes dos tempos de Jesus. E ele então ensinava que o ser humano ele deveria buscar sobretudo o prazer. Embora não fosse necessariamente um hedonista, ele não acreditava que existia uma vida por vir e que o homem tinha que se livrar das dores, tinha que buscar o bem. Ele poderia curtir a vida, viver os prazeres. A esperança dele estava no tempo que está agora, nos dias que você vive hoje. Não existe vida lá na frente. Você tem que agora viver a vida, viver em paz. Você tem agora que se livrar do sofrimento, buscar as coisas que são boas, com uma certa moderação, é verdade. A filosofia de Epicuro, ela não é totalmente oposta ao evangelho, mas num ponto crucial, é extremamente importante, porque ele não crê numa vida eterna. Ele não crê, na verdade, que existe um além. Na verdade, segundo afirma Epicuro, foi o que fundou o que nós pensamos hoje como deísmo. A ideia que se tem que houve uma criação, como os maçons hoje acreditam, que Deus fez todas as coisas, ou no pensamento dos epicureus, vários deuses, fez esse mundo e daqui saiu e não volta mais. Muitas pessoas ainda pensam assim. E que agora nós devemos cuidar deste mundo, e segundo Epicuro e os epicureus, devemos apenas viver bem e viver em paz. E deixa Deus cuidar da vida dele lá. Por isso que os maçons dizem que Deus é o Gadu, o grande arquiteto do universo. Um arquiteto nada mais faz do que planejar, o engenheiro constrói, o arquiteto assina e nunca mais volta na sua obra. Ou você acha que Oscar Niemeyer vai visitar o seu monumento ali em Goiânia, o qual me parece que até hoje não recebeu. E o próprio Niemeyer, né, era um ateu convicto e comunista. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que esses epicureus que viviam dessa forma, acreditavam não na vida por vir, acreditavam mais ou menos também numa espécie de panteísmo, que tudo está em Deus, Deus está em tudo e a gente está tudo ligado. Mas Paulo pregava-lhes o evangelho, porque havia diferença. Pensar em buscar o bem, a felicidade, achar que a nossa vida é apenas o tempo que nós vivemos hoje. Diria Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, que quem pensa dessa forma são os mais miseráveis dessa terra. Os estoicos, porém, eram conhecidos como discípulos de Zenão. Estoico aqui se leva por causa do local onde ele pregava. Estoico significa pórtico ou alpendre, era onde esse Zenão ensinava a sua filosofia. Era quase o oposto dos epicureus, porque ele pensava que o mais importante está no sobrenatural, no metafísico, ou digamos na questão da mente, e todas as emoções, elas devem ser evitadas. E você deve viver num tempo de apatia e viver tranquilo com tudo, não se preocupar com nada, que o que acontecer, acontecer, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É mais ou menos esse o princípio da filosofia dos estoicos. Eles acreditavam que estava lá, que existia uma divindade, mas que estava lá no além, que a vida mais importante estava lá na frente, no pensamento, nas ideias. E ele originou uma coisa que depois pegou os cristãos, que a gente chama de ascetismo, que é o rigor com relação às leis, de se opor completamente àquilo que é material. O apóstolo Paulo também contendia com eles, porque o evangelho, embora existe um elemento, digamos, metafísico, fora do plano físico, existe um sobrenatural. Certamente ele está falando de um outro elemento, que é a presença de Deus, que é o perdão dos pecados, que é a vida eterna. Quando ele discutia e debatia com essas pessoas, eles ficaram curiosos e levaram Paulo até o Areópago. É chamado ainda o Monte de Marte. Até hoje existem essas ruínas ali em Atenas e você pode ver se pesquisar na internet. As pessoas queriam saber o que ele pensava, acreditavam que ele trazia uma nova doutrina, mas eles não entendiam exatamente o que ele falava, porque ele disse: você parece pregador de outros deuses, porque ele pregava Jesus e a ressurreição. A palavra ressurreição, do grego atanasis, quando ele dizia vocês precisam crer em atanasis, eles entendiam que era uma outra pessoa, era a deusa feminina.
E eles não estavam compreendendo o evangelho, até que levaram Paulo para esse Areópago. Ele ali se levanta e começa a dizer: eu tenho visto que vocês são extremamente religiosos. Sabe, ser religioso como era aquele povo, como o Brasil, que diz que 95% da população é cristã, ou que acredita em Deus, segundo as últimas estatísticas do IBGE, não é completo, não é perfeito, ainda falta alguma coisa, não está totalmente resolvido. E Paulo então começa a falar, e ele baseia a sua pregação naquele altar do Deus desconhecido, porque existem muitas pessoas que acreditam que estão servindo a Deus, mas desconhecem a Deus. Estão servindo filosofias, o Deus que ele pensa que é o Deus da lei, o Deus que ele pensa que pode fazer qualquer coisa, o Deus que é o próprio prazer, o Deus que é o próprio rigor da vida. Cada um tem a sua imagem de Deus, a sua maneira de pensar. Vivemos num país livre, num país democrático, vivemos num país que as pessoas dizem o que importa é o amor. Cada um tem sua teologia, sua filosofia. Mas Paulo disse: vocês não conhecem a Deus, vocês estão desconhecendo a Deus. E é esse Deus desconhecido que eu vos anuncio. Ele esclarece que nosso Deus é Deus que fez o mundo, fez todas as coisas, e Ele não é feito por mãos humanas. Ele distinguiu o Senhor da criação. Deus criou todas as coisas, sua obra está presente em todas as coisas, mas Deus não se mistura com a sua criação. Ele não é a sua criação, Ele está acima da criação. Em todas as coisas se pode ver Deus, mas Deus não é as coisas. Deus não é um objeto, Deus não é o sol, Deus não é a estrela, Deus não é a fertilidade, embora Ele tenha feito tudo isso. Deus não é o vento, embora Ele seja o dono do vento. Deus não são os objetos, não é para ser adorado como se fosse o sol, porque Ele criou o sol. Ele está acima de toda a criação e não se confunde com ela, embora possa ver e contemplar sua revelação nela. Verso 25, o apóstolo precisa a respeito de Deus, que Deus, Ele não necessita de coisa alguma. Ele não é carregado por ninguém, Ele não mora em lugar nenhum, porque Ele está acima de todas as coisas. Ele não depende de nada, não depende de mim, não depende de você. Ele não depende do homem, Ele não depende da adoração do homem, Ele não depende do homem puxar o saco dele, Ele não depende de ser bajulado, Ele não depende de se levantar nada para Ele, porque Ele fez todas as coisas, é dono de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, e só a Ele seja honra e seja glória. Deus não precisa de você, embora Deus te ame. Se você já disse a alguém que você sem Deus continua sendo Deus, mas você é nada. Você continua sendo nada, embora Deus te ame. Deus não precisa de nós, embora Deus nos ame. Ele esclarece isso, que Deus está acima de todas as coisas. Ele esclarece que a pessoa pode buscar a Deus, que a criação, podemos contemplar as coisas de Deus, como se Deus quisesse se revelar em nós. Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, no capítulo 1, que as coisas de Deus, o que pode se conhecer como por Deus, Ele também se revelou através da natureza. É o que ele diz no versículo 27. As pessoas são indesculpáveis, porque quando vem toda a obra que Deus fez, podem ter absoluta certeza que existe Deus, que Deus está acima de tudo. Ele revela um Deus amoroso, Deus piedoso, Deus misericordioso. Ele revela que Deus não é feito pelas mãos humanas, Ele não é um produto da mente humana, Ele não é um produto da razão humana, Ele não é produto daquilo que o próprio homem fez. Alguém já disse: quem criou Deus? Nietzsche vai dizer: a morte de Deus. Filósofos querem acabar com Deus como se alguém tivesse feito Deus. Não, Deus é aquele que fez todas as coisas e ninguém o fez. Ele é antes de todas as coisas, o princípio de todas as coisas e o fim de todas as coisas. E o seu conhecimento nos é revelado segundo a sua vontade. Ele não é prata, não é ouro, porque na verdade foi Ele que fez tudo isso, nem é fruto da imaginação. Por todas as imagens que a gente pode pensar e imaginar, Deus está acima de tudo isso. Deus não é o cara lá de cima, embora esteja acima de todos. Deus não é um velho barbudo, embora saiba todas as coisas, todas as imagens que se faz, de tudo aquilo que o homem imagina, de tudo aquilo que o homem pensa, está muito acima. Alguém disse certa vez que acreditaria em Deus se alguém provasse quem criou Deus, quem fez Deus. Pobre homem que você é, se você não conhece nem o que é motor de avião, você não sabe nem o que come, não consegue lembrar nem daquilo de onde você veio muitas vezes,
Você acha que a sua mente pequenininha, menor do que uma cabeça de alfinete, vai compreender a imensidão que é Deus, que está acima de todas as coisas, que fez todas as coisas por uma palavra, que junta, pesa os oceanos na concha da sua mão, que faz os montes e as montanhas em balança de precisão? Pode você, homem, achar que conhece a Deus acima de todas as coisas? Não conhece, não consegue imaginar, não consegue pensar. Mas o versículo 30 nos mostra uma grande revelação. Diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Curiosamente, a palavra ignorância é uma ótima tradução, mas a palavra em si perdeu o sentido. Porque quando falamos de ignorância, estamos falando de rebeldia. Na verdade, é a mesma palavra que ele usa para ignorância, ele usa para o Deus desconhecido, a gnosis, a falta de conhecimento. Ele estaria dizendo que vocês, o homem, ele não conheceu a Deus. Ele não conseguiu compreender totalmente a Deus, mas Deus não levou isso em conta agora. Porém, Ele notifica a todos em toda parte que se arrependam. A mensagem é essa: arrependa-se. João Batista dizia: arrependa-se. Jesus disse: arrependa-se. Os apóstolos disseram: arrependam-se. Toda a mensagem do Evangelho está baseada em cima disso: arrependam-se dos seus pecados. Não podemos fazer nada a não ser reconhecer que pecamos contra Deus, que fomos rebeldes contra Deus. Não adianta a nossa filosofia pensar que vai nos melhorar. Temos que nos arrepender ao pó e cinza, botar a boca no chão, clamar a misericórdia de Deus, voltar dos nossos maus caminhos. Só assim alcançaremos a misericórdia, a salvação do Senhor. Esse é o Evangelho que pregamos. Esta é a anunciação da salvação. Que hoje aqueles que se arrependam, leve esse Evangelho para que se arrependam, pregue para que se arrependam, pois o versículo 31 diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, a quem destinou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um dia em que o julgamento acontecerá. Há um dia em que todos comparecerão diante do Senhor, quer sejam vivos, quer sejam mortos. Há um dia que a justiça vai prevalecer, em que o mal será punido. Há um dia de julgamento, quer você acredite, quer não acredite, quer suas filosofias te ensinem outra coisa, quer os seus pensamentos pensem outro. Hoje Deus chama: arrependa-se, porque está chegando o dia. Não é o final do ano, é o final dos tempos, é o dia do julgamento. Não é o julgamento do Lula, não é o julgamento do Palocci, é o meu, é o seu julgamento, onde a vida eterna está em jogo. E hoje Deus diz: o momento é agora. Arrependa-se agora, enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há um dia, Deus estabeleceu aquele que será o juiz. Não é o juiz Sérgio Moro, não é o Lewandowski, não é o Gilmar Mendes, não, é Jesus Nazareno, aquele que esteve morto e ressuscitou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. É verdade que ele veio, nasceu, como lembramos no último dia 25, é verdade que ele morreu, mas também é verdade que ele ressuscitou e virá um dia sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estejamos nós preparados para esse dia. O que você fará? É verdade que o Bochar vai acertar com Deus. Se não se arrepender, o julgamento dele já está proclamado. E não será um bando de motoqueiros jogando fogo na produtora dele, não. O julgamento que o espera é o julgamento do lago de fogo e enxofre. Por isso proclamamos: se arrependa. Não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor, antes eu quero que ele se arrependa e viva. Tem gente que falou mal deles até, eu só oro por eles, porque eu não quero ver o mal deles. Eu quero ver o Pochá aqui nessa igreja, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você já imaginou uma situação dessa? Já imaginou? Mas o julgamento dele chegará. O julgamento de todos chegará. Sim, ele vai acertar com Deus, é verdade, sim. Porque embora eles viram, conheçam a Jesus, resolveram zombar de Jesus, mas não foram os únicos. Porque o versículo 32 diz que quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Existe sempre aqueles que se escarnecem, aqueles que zombam, aqueles que blasfemam, aqueles que diante da verdade que é Jesus, bem no dia do Natal, sabendo quem é Jesus, o Filho de Deus, que se deu por amor, que se esvaziou para a sua glória, sempre houve e sempre haverá aqueles que escarnecem.
Talvez esteja aqui nesta igreja, me ouvindo, achando engraçado, zombando, saindo daqui, virando as costas. Sempre existem aqueles que escarnecem. O texto continua dizendo: outros disseram, a respeito disso ouviremos em outra ocasião. Existem os que escarnecem, existem aqueles que adiam. Vimos aqui um batismo, estamos terminando esta reunião. Quantos dirão aqui amanhã? Quem sabe? Parece bonito, mas eu preciso virar o ano primeiro e tomar minhas cachaças. Eu preciso sim, é verdade, mas vamos conversar sobre isso depois. Agora eu não tenho tempo. A Bíblia Sagrada diz ainda: houve porém alguns homens que se agregaram. Tem aqueles que se ajuntam. Quem está aqui hoje estará aqui amanhã, estará aqui na sexta-feira, na terça-feira, na virada do ano. Mas nós estamos procurando aqueles que creem. Diz o texto sagrado: e a eles e creram. Aqueles que creiam. E diz a Bíblia que entre eles estava Dionísio Areopagita e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. É interessante essa lista, porque Dionísio Areopagita, Dionísio era aquele que servia a Deus, o Deus chamado Deus do vinho. Mas agora ele era areopagita porque ele era como se fosse um juiz no Areópago. Era um homem inteligente, era um homem conceituado, era um homem que tinha um esclarecimento filosófico. Mas agora a vida dele era diferente. Ele não servia mais o Deus do vinho, ele agora servia a Jesus. O entendimento, a filosofia, o direito, a democracia não impedia que seu coração pertencesse a Jesus de verdade. Deus mudou a vida dele porque ele é daqueles que creem. Havia uma mulher, Damares, pobre das mulheres daquele lugar, mas o texto afirma claramente que mesmo sendo poucas, mesmo sendo maltratadas, ela era uma daquelas que creram. Damares, uma que creu. Não importa, há quem diz, estudiosos diz que talvez ela fosse uma prostituta, fosse a mulher de Dionísio, fosse qualquer outra pessoa, fosse uma mulher de classe. As teorias são diversas, mas o fato é que ela era uma mulher que cria em Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. A decisão dela não foi zombar, a decisão dela não foi ouvir outra hora, a decisão dela foi: eu quero agora. Existe ainda os outros mais. Esses outros mais, não temos o nome, mas eu poderia colocar nessa lista o seu nome. Será que você é daqueles que creem? Será que você é daqueles que zombam? Será que você é daqueles que adiam? Estamos terminando o ano, o dia do Senhor está chegando. Se arrependa, se converta, muda de vida, muda a sua filosofia, renove a sua mente, porque chegará o dia, chegará a hora. Qual será a sua decisão? Pai querido, preguei a tua palavra conforme o Senhor colocou no meu coração. Estamos nesta casa de fé e de oração. Estamos aqui para pregar e falar do teu amor, mas falar também que um dia haverá um juízo, e que hoje o Senhor notifica os que se arrependam dos teus pecados, que se convertam dos seus maus caminhos, que abandonem suas vãs filosofias, seus conceitos, que tenham o Senhor como o único Senhor e Salvador de suas vidas, pois só o Senhor pode dar a verdadeira alegria, a salvação, o perdão e a vida eterna. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem toca, é o Senhor quem opera. Pai, oh meu Jesus querido, revela esses corações nesta noite. Toca neste homem, nesta mulher que está aqui. Meu Deus, livra, pois está escrito que o julgamento é esse: quem crê em mim não será julgado, mas quem não crê já está condenado. Quebranta, meu Deus, os corações. Toca nessa noite, nessa hora, com o teu poder, para o teu louvor e para a tua glória. E se você nessa noite quer se arrepender dos seus pecados e ter Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, sai agora do seu lugar. Vem aqui, vamos ajoelhar juntos. Venha pedir perdão a Deus. Se você não conhecia esse Deus, se hoje Ele fala ao seu coração,